Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje, na nossa aula, o que será que a gente vai ver? Vamos observar aqui no nosso objetivo? Então, hoje nós vamos descobrir, por meio de investigações, as propriedades aritméticas para desenvolver estratégias de cálculo. Então, é isso que nós vamos fazer. E quando a gente fala em propriedades aritméticas, a gente está falando da propriedade das operações. Isso mesmo, da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. Então, hoje nós vamos trabalhar com investigações frente a essas 4 operações e vamos pensar sobre essas propriedades observando relações entre estas operações, ok? Então, vamos analisar alguns problemas, vamos analisar algumas operações e vamos tentar observar dentro dessa análise qual é o padrão que se mantém ali. Quando a gente descobrir esse padrão, a gente já consegue descobrir qual é a propriedade que nós estamos trabalhando naquela situação. Então é isso que eu estou convidando você para fazer hoje. Então você vai fazer todas as atividades junto com a professora, ok? Então vamos começar? Vamos lá? Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é investigar o campo aditivo. Isso mesmo. O que é o campo aditivo? O campo aditivo são aquelas operações ou aqueles problemas matemáticos que envolvem adições e subtrações. Isso mesmo. Então nós vamos começar com alguns problemas do campo aditivo. Vamos observar, analisar, encontrar um padrão para descobrir qual é a propriedade que está ali sendo observada. Combinado? Então vamos lá? Vamos para o nosso primeiro problema? Então tá lá. O nosso primeiro problema diz assim: Bianca já leu até a página 32 de seu livro. Amanhã ela espera ler outras 15 páginas. Em que página ela estará se conseguir ler essas novas páginas? Veja, nós temos aí uma situação problema de alguns números, muito simples, né? Não é uma situação problema difícil, é uma situação problema bem simples. Ela já leu no livro dela até a 32, né? Até o número 32 da página do livro. Então, quer dizer, ela já leu 32 páginas. Ela quer ler outras 15 páginas. Se ela conseguir ler essas outras 15 páginas, ela vai estar aonde no livro? Qual página do livro que ela vai estar? Bem, para a gente descobrir isso, nós temos que fazer uma operação, que é de juntar, isso mesmo. Então, vamos juntar o 32 mais o 15. Beleza. Não vamos resolver, vamos só fazer uma análise, tá? Lembra que a professora falou, nós vamos analisar problemas. Muito bem, esse é o primeiro. Vamos para o segundo? Vamos observar agora o segundo. A prateleira de leite de um supermercado tinha esvaziado, ficando com apenas 15 caixas de leite. Antes do almoço, o repositor trouxe mais algumas caixas de leite. Ele encheu a prateleira com mais 32 caixas de leite. Quantas caixas de leite ficaram na prateleira neste momento? Então agora vejam também, nós temos aí os números muito parecidos com o do primeiro problema. 15 caixas de leite numa prateleira que sobraram, aí ele foi lá e repôs 32 caixas de leite. Então o que ele fez aqui? Ele fez 15 mais 32. Ótimo, então observe esses dois problemas. 32 mais 15, que é a resolução do primeiro, 15 mais 32, que é a resolução do segundo. Então, guarde esses dois números por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar deles. Vamos ver outro problema? Vamos ver o terceiro agora. Os alunos da professora Soraya estão analisando algumas operações de adição. E eles descobriram algumas coisas interessantes sobre a forma de resolvê-las. Vamos ver se conseguimos descobrir algo também? Então estão aí, ó, as três
situações de operações que nós trouxemos aqui, como se fosse lá a sala de aula da professora Soraya. Ótimo! Os alunos resolveram algumas operações bem parecidas com essas. Vamos fazer também para ver o que a gente descobre, como que a gente pode resolver então essas operações. São adições, ótimo! Ah, professora, é muito simples, é só somar os dois números primeiro, daí soma o terceiro e tá tudo legal. Ali no último soma mais o quarto e tá beleza. Perfeito, com certeza. Mas vamos fazer isso de um jeito diferente? Olha como é que a professora vai fazer então. Nós vamos pegar na primeira situação 4 mais 7 mais 6. Vamos primeiro pegar o 4 mais o 6? E posso, professora, fazer isso? Pegar o primeiro e o último? Posso, claro que eu posso. Eu posso associar os dois, vou trocar de lugar lá, pegar o último com o primeiro, sem problema nenhum. Por que eu peguei o 6 e o 4? Porque eu já sei que é 10. A minha cabecinha já compreendeu essa adição. Então eu posso fazer cálculo mental. Não preciso nem armar, não preciso usar os dedinhos. Eu posso fazer de cabeça. 7, no caso, 4 mais o 6 dá 10. Então, beleza, eu pego este primeiro. Depois eu pego o 7 mais o 10, que fica 17. Também é uma conta rápida. A minha cabecinha já conseguiu desenvolver rapidinho. Eu já sei isso, então eu posso fazer sem problema nenhum, sem armar, sem contar nos dedos. Olha, por isso que a gente pode fazer essas associações aí, trocando de lugar algumas parcelas para poder fazer a soma, ok? Vamos para a segunda. Bem, o que eu posso fazer na segunda? Ah, professora, eu acho que eu posso fazer primeiro 9 mais 9, porque eu já sei, de cabeça dá 18, porque 2 vezes 9 é 18. Beleza, tranquilo, pode também. Aí depois eu junto 5 com 18, 23. Perfeito! Vocês viram um jeito diferente de fazer? Eu posso começar também pelas últimas parcelas, para depois adicionar a primeira. Tá valendo! Ou eu posso fazer aquele jeito tradicional que a gente já faz sempre, né? Somando as primeiras parcelas e depois as outras posteriores. Olha lá, primeira mais a da terceira situação, o 3 mais 4, 7, que foi o que apareceu por primeiro. Tá valendo. Aí eu junto o 3 mais o 7, o 3 mais o 4, que dá 7 por primeiro, e depois o 3 mais o 7, que dá 10. Eu faço isso porque a minha cabecinha já sabe essas operações. A cabecinha já assimilou, né, na operação o valor dessas parcelas. Então agora o que eu faço? Eu só junto o 7 mais o 10, que também está muito fácil, 17. Então vocês acabaram de observar tudo isso que a gente fez? E o que você descobriu a partir desses problemas que a gente acabou de fazer? Vamos analisar agora. Vamos lá. O primeiro e o segundo, nós tivemos lá a troca, né? Do 32 pelo 15. Observaram? Olha lá, ó. E o que aconteceu com a resposta? Olha, 32 mais 15 é 47. Perfeito. Mas 15 mais 32 também é 47. Claro que é. Por quê? Porque eu só troquei de lugar as duas parcelas e continuou sendo o mesmo valor total. Ah, que interessante isso que a gente acabou de descobrir. Se eu mudar de lugar as parcelas, o valor final não altera? Olha, acabamos de descobrir aqui uma situação importante. E o terceiro problema também, ó, viu que eu poderia fazer ali a troca, né? Eu poderia começar as adições por diferentes lugares, né? Trocando na minha cabecinha o lugar e podendo fazer as operações pegando o último com o primeiro, ou somente os dois últimos, ou fazendo por partes as operações, depois juntando, né, as somas parciais para encontrar o total. Então, o que a gente acabou de descobrir, então? Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Então vejam, vocês acabaram de fazer aqui com a professora uma análise de 3 problemas do campo aditivo. E a gente descobriu essa propriedade aqui agora, né? Que na adição eu posso trocar as parcelas de lugar, ou posso pegar as parcelas, né, lá do fundo com a primeira, depois a do meio, depois eu pego as duas últimas, depois eu faço pela primeira. Eu posso fazer a troca do lugar ali das parcelas para fazer as operações. E o total final não se altera. Então essa é uma propriedade da adição. Eu posso fazer isso em qualquer adição.
ok? Então, ó, você acabou de aprender uma coisa bem legal. Vamos agora continuar pesquisando, investigando. Vamos investigar então um pouquinho mais. A próxima investigação agora vai ser sobre essa operação aí, né? Uma expressão só de adições. Vamos ver lá. Como será que a gente poderia fazer essa adição? Ah, tranquilo, né, professora? Eu podia começar 54 mais o 32, depois eu somo 28. Podia, tranquilamente. Mas vamos fazer de um jeito diferente? Olha, a professora vai mostrar alguns jeitos que a gente pode fazer essas adições. A primeira é fazer primeiro o 32 mais o 28. Porque ali o 8 mais o 2 dá 10, eu já vou direto ali, é mais fácil de eu fazer a conta, a minha cabecinha já consegue. E quando eu faço essa adição por primeiro, eu acho um resultado. Olha lá, ó. 60. Aí depois eu só somo com o 54, que ficou bem mais fácil de fazer a soma. Porque o número redondo, né, 60 é uma dezena exata. Eu consigo fazer a soma com tranquilidade. Mas eu também posso pegar, associar somente as duas primeiras parcelas para depois somar o 28. Né? Tranquilo, posso fazer isso mesmo. E quando eu somo o 54 mais o 32, eu encontro 86, que também é uma conta bem simples de fazer. Aí somando 86 e 28, ó lá, ó, 114, né? Eu tenho 114 na primeira, tenho 114 na segunda, que é a mesma resposta, porque eu estou com a mesma sentença matemática. Agora vamos olhar a última possibilidade. Olha o que eu fiz com o 32 e o 28. Eu troquei de lugar. Eu posso fazer isso, professora? Trocar de lugar? Posso, que a gente acabou de ver isso na primeira propriedade que a gente analisou agora há pouco. Nesse momento, eu troco de lugar para fazer a associação da primeira com essa que agora virou segunda, que antes era a terceira, lembra? Então, trocando de lugar, a terceira virou a segunda parcela. 54 mais 28 mais 32, fazendo primeiro 54 mais o 28, 82. E somando com o 32, olhe lá, eu também achei 114. O que a gente observou então nessa nossa investigação aqui com as operações da adição? A gente descobriu que a gente pode fazer aqui uma associação. Olha, observe que o total é sempre igual. Isso significa que uma adição com 3 ou mais parcelas, ó, 3 ou mais, tá? Quando a gente faz a associação entre as parcelas de forma diferente, o total também não se altera, ou seja, ele também vai ser sempre o mesmo. Observaram nessa sentença de 3 parcelas da adição, a gente fez de diferentes formas, associando as parcelas entre si, inclusive trocando elas de lugar e fazendo associações, e a gente encontrou a mesma resposta. Então, a gente pode fazer isso também? Pode fazer isso também. Então, observe que a gente acabou de ver mais uma propriedade da adição. Muito bem, essa propriedade da adição diz que eu posso fazer associações entre as parcelas, inclusive trocando parcelas de lugar. E isso não altera o resultado continua sempre o mesmo. Então essa é uma propriedade que a gente acabou de descobrir fazendo aqui essa investigação matemática. Mas não acaba aqui não, tem mais alguma. Vamos continuar investigando um pouco mais? Agora nós vamos investigar outras situações que envolvem os zeros. O que acontece quando a gente soma zero a um número qualquer? Somar zero é um número mais zero, qualquer número, ou zero mais qualquer número. Ou seja, somar zero a qualquer número. O que acontece com esse número? Ah, será que isso que você pensou é mesmo? É o que acontece de verdade? Vamos observar com a professora? Então fique olhando aí na telinha, tá? A imagem da telinha de vocês aí, bem certinho, observe o que vai acontecer com as parcelas, tá bom? A professora, com o resultado final, o que acontece com a soma no final, quando a gente adiciona zero. Então, observem lá.
0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. 0 mais 4, 4. 0 mais 5, 5. 0 mais 6, 6. 0 mais 7, 7. 0 mais 8, 8. 0 mais 9, 9. Olha que legal que a gente acabou de descobrir. Eu adicionei 0 a qualquer número e peguei do 1 ao 9, né? Se funciona do 1 ao 9, vai funcionar para qualquer outro número. Pode ser 0 mais 1 milhão, 0 mais 349, tanto faz. Então, nesse caso, o que aconteceu com o total? Isso, o número não se alterou. Olha lá, ele ficou o mesmo, ó. O 1 somado a 0 ficou sendo 1 ainda. O 6 somado a 0 ficou sendo 6. O 9 somado a 0 ficou sendo 9. Então quer dizer que não mudou, o 0 não mudou nenhum dos algarismos, né? No valor total da soma, não mudou o valor do número. Beleza, agora vamos para o segundo ali, ó. O que acontece quando de um número qualquer eu diminuo o 0? Ou seja, qualquer número que eu pegar, se eu diminuir 0, o que vai acontecer com esse número? Vamos observar, ó, a gente já observou a soma, agora a gente vai observar a subtração. Vamos ver? 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 3 menos 0, 3. 4 menos 0, 4. 5 menos 0, 5. 6 menos 0, 6. 7 menos 0, 7. 8 menos 0, 8. 9 menos 0, 9. Olha o que aconteceu aqui. O que a gente descobriu aqui? Observe bem. Olhe, quer dizer que se eu tirar o 0 de qualquer número também o número não vai se alterar? Não! Então a nossa seguinte propriedade diz que somar 0 a qualquer número ou diminuir 0 de qualquer número não o altera. Olha que legal essa propriedade que a gente acabou de descobrir, né? Que o número não se altera se eu adicionar ou se eu subtrair 0 desse número. Que interessante! Então vejam, todas essas propriedades que a gente acabou de descobrir da adição, isso mesmo, e da subtração também, porque a gente acabou de ver aqui o subtraindo por 0. Então, no campo aditivo, nós temos essas propriedades. A primeira propriedade diz o que mesmo? Que eu posso trocar as parcelas de lugar, que o total não se altera. A segunda propriedade disse o quê? Que eu posso associar as parcelas entre si, que o total também não altera. E este último que a gente acabou de ver, nesta propriedade que surgiu dessa investigação, a gente observou que o 0 é um elemento neutro, ele não altera nem na adição e nem na subtração. Se eu tirar 0 do número ou se eu adicionar 0 a este número, ele não se altera. Muito bem, então a gente acabou de descobrir isso. Combinado? Feito? Entendido? Beleza. Mas não acaba aqui. Não. A gente vai agora para a nossa próxima investigação. Agora a gente vai entrar no campo multiplicativo. Isso mesmo, o campo das multiplicações e das divisões. A gente vai analisar agora problemas, igual a gente fez com a primeira parte lá do campo aditivo. Vamos fazer a mesma coisa para o campo multiplicativo. Vamos olhar então aí os problemas? Primeiro problema. 2 sapos saltadores combinaram de fazer uma corrida de saltos em um mesmo percurso em linha reta. O sapo 1 deu 8 saltos de tamanho 3 e o sapo 2 fez 3 saltos de tamanho 8. Quem pulou mais longe? Vamos pensar daqui a pouquinho sobre o nosso problema. A gente acabou de fazer uma pequena leitura aqui, ó. Um sapo deu 8 saltos, de tamanho 3 o salto, cada salto tinha tamanho 3. E o outro sapo deu 3 saltos de tamanho 8. Daqui a pouquinho a gente vai analisar, vai analisar um pouquinho mais. Vamos para o nosso segundo? Ó, o segundo problema diz o seguinte. Em um jardim retangular, Marcos vai plantar grama. Sabendo que o jardim mede 3 metros de comprimento e 6 metros de largura, quantos metros quadrados de grama Marcos precisará para cobrir a grama todo do jardim? A grama em todo o jardim. Como será que vai? Vamos precisar do quê? Quantos metros quadrados? Bem, 3 de comprimento, 6 de largura. Vamos pensar aí como será que a gente pode resolver.
Mas vamos analisar também o terceiro problema. Então a professora está mostrando 3 problemas para vocês aqui, para daqui a pouquinho a gente olhar um por um. Joaquim vai pintar um muro. Ele já pintou 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Ou, pode ser também 6 de altura, 3 de comprimento, aí tanto faz. Quanto mede a área do muro que ele já foi pintada? Vamos ver então agora com a professora lá nos problemas. Vamos começar com o do sapo. Primeiro é o do sapo. Temos lá 2 sapos saltadores combinaram de fazer uma corrida de saltos em um mesmo percurso em linha reta. O sapo 1 deu 8 saltos de tamanho 3 e o sapo 2, 3 saltos de tamanho 8. Quem pulou mais longe? Vamos ver aqui então o pulo dos sapos. O primeiro sapo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulos de tamanho 3. Então, cada pedacinho daquele ali vale de 3 em 3. O segundo sapo, então o primeiro sapo deu 8 pulos de 3, então 8 vezes o 3. O segundo sapo, 1 pulo, 2 pulos, 3 pulos. 3 pulos de tamanho 8. Agora, nós não temos mais os mesmos, digamos assim, a quantidade de pulos. Nós mudamos a quantidade de pulos. Porém, tanto um sapo quanto o outro sapo que saiu do ponto 0 chegou no ponto 24 da reta. Isso significa que os dois pularam igualmente até o 24. Quem pulou mais? Ninguém, os dois pularam igual. Então veja, o 8 vezes 3 e o 3 vezes 8 levam ao mesmo resultado. Perfeito, guarda isso na cabecinha de vocês. Vamos para o segundo problema. Em um jardim retangular, Marcos vai plantar grama. Sabendo que o jardim mede 3 metros de largura, 6 de comprimento ou vice-versa, quantos metros quadrados de grama Marcos precisará para cobrir a grama de todo o jardim? Então vamos pensar no jardim. Nós temos um jardim de 3 por 6. Então pensando nessa configuração retangular. Se eu tenho 3 linhas de 6 colunas, eu tenho 3 vezes o 6. 6 mais 6 mais 6. Ok? Ótimo. Então a gente já sabe que a resposta é que Marcos precisará para cobrir todo o jardim de 18 metros quadrados de grama. Por que 18? Porque 3 vezes 6 é 18. Se você contar todos os quadradinhos que estão aí nesse retângulo, você vai descobrir que aí tem 18. Muito bem, vamos para o terceiro problema, resolver ele agora. Joaquim vai pintar um muro, que ele já pintou 6 metros de altura e 3 metros de comprimento, ou vice-versa. Quanto mede a área do muro que já foi pintada? Vamos ver o muro? Um muro, um muro bem alto, 3 por 6 também, ou 6 por 3, Vamos levar tanto um quanto o outro. Se eu tenho um muro de 3 por 6 ou de 6 por 3, eu vou fazer 6 vezes o 3, que eu tenho 6 vezes 3 quadradinhos ali naquele retângulo. Isso me diz que o muro, a área do muro que ele pintou é de 18 metros quadrados. Então, a área do muro que já foi pintada vale 18 metros quadrados. Agora, vamos fazer uma observação e o que a gente descobriu a partir dessa observação dos problemas? Vamos ver? Então, nós temos o problema 1. O que a gente viu no problema 1? Que nós tínhamos 8 vezes o 3 e 3 vezes o 8 no pulo dos sapos. Os dois levaram ao 24. Opa! Então, se eu mudar o fator 8 pelo fator 3 de lugar, eu levo ao mesmo resultado? Isso mesmo, professora! Perfeito! Então, eu tenho que, se eu trocar de lugar os dois fatores da multiplicação, eles não vão alterar o resultado final. Olha embaixo, aconteceu a mesma coisa com as resoluções do problema 2 e do problema 3. 3 vezes 6 e 6 vezes 3 também são 18. Ou seja, se eu trocar de lugar o 6 e o 3, eu não vou alterar o produto final. O que a gente descobriu aqui então? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, que o resultado na multiplicação se chama produto. Ótimo, então acabamos de descobrir essa propriedade. Vamos agora descobrir mais algumas coisas, investigando um pouquinho mais aqui junto com a professora. Então agora a gente vai observar também os zeros na multiplicação. A gente observou os zeros na adição e na subtração.
Vamos observar o zero agora, o que acontece nas multiplicações e nas divisões. Primeiro, o que acontece quando multiplicamos um número qualquer por zero? O que vocês acham que vai acontecer? Lá na soma, o zero não alterou. O 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3 não alterou, continuou sendo 1, 2 e 3. E aqui, o que acontece? Será que acontece a mesma coisa? Vamos observar? 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. Olha o que aconteceu com os números quando eu multipliquei eles por zero. Todos eles zeraram. Isso mesmo, então multiplicar por zero significa que eu tenho que alterar o número, ele vira zero. Todo número multiplicado a zero vale zero. Muito bem, essa é a conclusão que você chegou? Ótimo! Mas e agora, o que acontece se eu for dividir por zero? Se eu for dividir por zero, acontece a mesma coisa? O que vocês acham? Bem, vamos olhar aqui com a professora agora que eu vou fazer umas inferências com vocês aqui. Vamos analisar aqui junto com a professora, que eu vou trazer aqui algumas relações para vocês. Então aqui a professora tem um quadrinho branco, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma quantidade de 4 coisas quaisquer, né? Vamos colocar ali 4 círculos, 4 bolinhas, né? 4... O que eu tenho aqui? Eu tenho 4 círculos. Eu quero dividir em 0 partes. Como que eu faço? Dividir em 0 partes. Professora, como que eu vou dividir se eu não sei quantas partes eu tenho para dividir esses 4? Perfeito, isso mesmo. Como que eu vou dividir se eu não tenho partes para dar? Eu posso dar alguma coisa para alguém se eu não sei quantas partes eu tenho para dar, né? Em quantas partes eu tenho que distribuir? Em quantas partes eu tenho que dar? Não. Então esse 4 não pode ser dividido por zero, isso mesmo. Então vamos voltar lá na nossa telinha? Vejam lá, o 4 divididos por zero não dá para dividir, porque eu não tenho como dividir, eu não sei quantos grupos eu vou ter, eu não sei por quantos eu vou ter que distribuir. Então, eu não consigo fazer essa divisão. A mesma coisa o 25 por zero. Então, o que a gente descobriu aqui agora? Que não é possível fazer essas divisões, ou seja, eu não consigo dividir nada por zero. Então, qualquer número que eu vou dividir por zero não pode ser dividido por zero. Ou seja, zero não pode estar no divisor. Não consigo, ok? Muito bem. E o que a gente descobriu aqui nas duas situações, tanto na multiplicação quanto na divisão por zero? Nós descobrimos que todo número multiplicado a zero resulta em zero. E não existe divisões por zero. Então, o zero no divisor não existe. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar bem, né, na nossa cabecinha. É uma outra propriedade da multiplicação. Feito? Então, vejam, nós já acabamos de fazer duas, né, situações, analisando aqui duas situações dos problemas que a gente acabou de descobrir na primeira propriedade, que se eu trocar a ordem dos fatores, né, trocar eles de lugar, o produto final não se altera. Então, essa foi a primeira que a gente descobriu. A segunda foi aqui em relação ao zero, ou seja, o zero na multiplicação, ele é um elemento que altera, né? Ele faz uma alteração ali no valor do número, ou seja, todo número que eu multiplico por zero vai ser sempre zero. Qualquer um. Imagine um número bem alto aí na sua cabeça. Multiplique por zero. Quanto deu? Isso mesmo, deu zero. Então, aí a gente já sabe que multiplicação por zero sempre vai ser zero. A resposta final, né? O produto. E na divisão eu não consigo dividir por zero. Então, qualquer número que você pense, divida por zero. Não consegue. É impossível, tá? Não temos possibilidade de fazer nenhuma divisão por zero. Então, essa divisão não existe. Ela não é possível, né? Nesse momento, ela não existe. E as propriedades que a gente acabou de descobrir, multiplicar o número a zero resulta zero e não existe divisão por zero. Então, são essas propriedades que a gente acabou de descobrir nessa investigação matemática que a gente fez. Mas vamos continuar, tem mais um pouquinho pela frente. Vamos lá com a professora, então.
Vamos continuar investigando um pouquinho mais agora uma relação de decomposição de um dos fatores de um produto. Olhem ali, ó, eu tenho uma multiplicação, 4 vezes o 9, e eu tenho ali uma representação retangular de 4 vezes o 9. Né? Eu tenho ali 9 na linha, né? Em cada uma daquelas linhas tem 9, então 4 vezes 9, eu tenho um resultado que eu já sei que vale 36, então eu já tenho essa resposta, eu já sei disso. Mas eu não quero falar da resposta, eu quero falar o seguinte: eu posso transformar um dos fatores numa adição. Olha lá, ó. 4 vezes o 9 é a mesma coisa que eu fizer 4 vezes, parênteses, 6 mais 3. Por quê? Porque o 6 mais 3 vale 9. Então eu posso trocar o 9, professora, pelo 6 mais 3? Posso, mas eu não posso esquecer daquele parênteses, ele tem que estar ali, tá? Eu não posso esquecer dele, não é simplesmente trocar por trocar. Eu tenho que colocar o parênteses porque eu estou dizendo que aquele conjunto todo vale 9, ok? Perfeito. Então o que eu vou fazer agora na minha malha quadriculada? Eu vou pegar esse 9 que está na extensão aí do comprimento e vou separar em 6 e 3. Então, olha ali, ó, a linha amarela da professora separou lá, ó, 6 na primeira parte, na linha, 3 na linha na segunda parte. E o 4 ficou ainda na altura, né? Ou na largura ali do nosso retângulo. Muito bem. Agora, o que eu faço? Eu faço 4 vezes o 6 primeiro, para depois o 4 vezes o 3. Então, eu faço 4 vezes 6 primeiro, depois eu faço 4 vezes o 3. E depois, o que eu faço? Eu somo essas duas respostas, né? Esses dois produtos. Eu multiplico 4 vezes 6 primeiro, depois eu multiplico 4 vezes 3 e por último eu faço a soma. Isso, então a soma é a última coisa que eu faço, 36. Ok? Entenderam essa propriedade? Onde eu pego o 4 e eu distribuo esse 4 que está multiplicando em relação à adição. Então, eu vou pegar o 4 vezes e vou distribuir para o 6, depois eu somo com a distribuição do 4 vezes o 3. Então, o 4, ele vai multiplicar tanto uma parcela quanto a outra parcela. E primeiro eu multiplico para depois eu somar. Beleza. Vamos agora olhar essa outra, 5 vezes 8. Eu posso transformar um número em mais de uma parcela, professora? Por exemplo, eu posso fazer 5 vezes 3 mais 3 mais 2? Posso! Por quê? Porque o 8 vale 3 mais 3 mais 2. Perfeito! Então eu posso fazer isso também. Mas como que eu vou fazer isso na minha malha quadriculada? Observe lá. Eu vou separar então a malha quadriculada em 3 mais 3 mais 2 no conjunto ali do nosso comprimento, ó. Ficou o comprimento do lado 3, no meio ficou 3 e por último ficou 2. E é claro que na largura continua sendo 5. Perfeito! E o que eu vou fazer? 5 vezes 3 primeiro, que é aqui, ó, nessa primeira parte. Depois eu vou fazer 5 vezes 3 de novo, que é nessa segunda parte. E por último, 5 vezes 2, que é a última parte. Feito o produto dessas três partes, eu vou fazer o produto, então, primeiro da primeira parte, depois eu vou fazer o produto da segunda parte, depois eu vou fazer o produto da terceira parte. Achei os produtos, ótimo! 5 vezes 3, 15, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 2, 10. Muito bem, então agora eu tenho ali o 15 mais 15 mais 10, porque eu fiz primeiro a multiplicação de cada um deles. E somando 15 mais 15 mais 10, 40, né? Porque 15 mais 15 é 30, 30 mais 10, 40. Então 5 vezes 8, 40. Perfeito, muito bem. E o que a gente fez agora aqui nessas duas situações, tanto na primeira quanto na segunda? O que a gente descobriu? Que na multiplicação, um dos fatores pode ser decomposto em duas ou mais parcelas, que cada parcela será multiplicada separadamente para então ser adicionada e obtermos o resultado final. Então, isso que a gente fez na aula de hoje. Veja quantas propriedades a gente viu, né? Quanta coisa a gente viu só nessa aula de hoje, das adições, subtrações, multiplicações e divisões. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? O que a gente viu na aula de hoje? Tudo isso que a gente viu
Foi tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então veja as propriedades das operações. Aí tá um resumo na telinha para você, vai aparecer agora o resumo de toda a nossa aula. A gente observou ali na adição que a ordem das parcelas não altera o resultado final. Vimos também que o zero somado ou diminuído a uma quantidade não altera essa quantidade. Observamos que na multiplicação a ordem dos fatores também não vai alterar o produto. Descobrimos que multiplicações por zero sempre resultarão em zero, que não existe divisão por zero e que eu posso associar a multiplicação quando eu decomponho a parcela. Quando eu decomponho a parcela, eu consigo fazer uma associação da multiplicação com essas parcelas. E depois eu faço a multiplicação primeiro para depois fazer a soma final e eu encontro o mesmo resultado. Então, tudo isso que a gente fez foi para atingir o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo da aula? Olá, descobrir por meio de investigações as propriedades aritméticas para desenvolver estratégias de cálculo. Foi isso que a gente fez? Foi, né? E a gente conseguiu atingir o nosso objetivo da aula de hoje. Muito bem, parabéns pelo seu esforço, que é o esforço que faz com que a gente aprenda. Quando a gente tem esforço, tem persistência, a gente consegue aprender muito, muito mesmo, em qualquer um dos componentes curriculares, em qualquer situação da nossa vida. Tendo esforço, a gente consegue aprender, ok? Muito bem, meus amores, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, mas principalmente, isso mesmo, aprendido, que é o mais importante. Fiquem com um grande beijo da professora e até a nossa próxima aula. Bye, bye! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. E nós iremos para o nosso objetivo. Leia junto com a professora. Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. Então, veja quantas coletas de evidências que está sendo proposta nessa aula. Então, esse processo de investigação, experiência e ampliação do conhecimento vai ser muito interessante. E para nós coletarmos todas as evidências de um bom cientista, nós temos que o quê? Coletar no nosso caderninho. Já estão colocando a data, o dia, o mês e o ano? Muito bem! Estão escrevendo o componente curricular. Ótimo! Ciência e natureza. E lembrar muito ali que a nossa unidade, a professora errou, né? Que é a unidade 16. Corrija a professora, que está escrito o quê? Solo. Mas aonde será que a professora Gil estava com a cabeça, não é? Que bom que eu tenho vocês para corrigir, viu? A professora também erra, né? Então, como vocês já corrigiram o caderninho, nós vamos continuar a nossa aula. Então, observe bem a nossa aula aqui. Olha o nosso planeta, não é? Vocês estão vendo a imagem do planeta? Então, o que será que ele tem em comum? Mas que rapidez! Já estão vendo as evidências, né? Ali nós temos uma imagem, né? Do quê? De uma floresta que tem o quê? Uma estrada, né? Ali no meio dessa floresta. Do outro lado, nós temos a imagem do quê? De uma água, não é? Que tem o quê abaixo? O solo. Muito bem, o solo que fica debaixo das águas, seja mares, rios, oceanos, não é? O oceano também tem solo lá embaixo, né? Muito profundo, mas tem. E também temos o quê? O solo do deserto, né? Já é diferente. Já estão observando as diferenças? Ah, muito bem. E claro, né? A nossa cidade, a catedral, né? Nós temos o solo. Na estrutura desse solo, o que nós temos, né? Construção de prédios, de cidades, não é? Lá no fundo também na nossa cidade nós temos o que? A agricultura, né? O solo que é preparado para a agricultura, com adubação e tudo mais. Olha quantas coisas que nós aprendemos em ciências, não é? Então, nós vamos observar o solo, desde a cor, da adubação, de como tudo isso acontece.
E para observar bem o solo, a professora tirou, né, no entorno da minha casa, né, algumas imagens para vocês do solo. Na verdade, não foi a professora, eu pedi para o meu esposo tirar para mim, né, algumas imagens assim que solos diferentes para que vocês pudessem observar. Então, na primeira imagem, né, vocês verem ali que tem uma vegetação, né? Então, uma plantação ali de uma grama que está começando, não é? Dá para ver que tem resíduos ali de casca, né? Para gente, esse solo, ele foi adubado. Do outro lado, nós já temos um solo que não tem vegetação. Observe ali que pelo jeito também tem mais umidade, não é? Olha ali, né? Nós temos alguns outros índices que indicam essa umidade, que vocês vão observar. E do outro lado nós temos um solo um pouquinho mais seco, não é? Então, olha, aqui nós temos algumas diferenças do solo. E pensando em todas as diferenças do solo, vai a pergunta aí norteadora da nossa aula. Preste atenção! Isso aí! O solo apresenta diferenças? Será que o solo apresenta diferenças? Como que nós observamos o solo de uma maneira geral em relação à cidade, ao planeta, ao cultivo e tudo mais? Né? E o entorno da minha escola, o entorno da minha casa? Né? Essas são as evidências de solo que vocês podem coletar. Para essa aula, nós vamos ter 2 alunos lá na Escola Zair que vão nos auxiliar na coleta de evidências. Bom, a minha hipótese de hoje é que o solo é fundamental na composição do ecossistema terrestre, pois é dele que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para se desenvolverem. O tipo de solo é muito importante para as plantações e o desenvolvimento da agricultura. Nesse sentido, não são todos os solos que auxiliam na reprodução de plantas. O terreno da minha casa, ele é mais úmido algumas vezes, e aqui o terreno da escola tem mais grama, e lá da minha casa quase não existe nenhuma. E também, lá na minha casa também tem algumas diferenças de terreno bem claras. Algumas vezes ele é úmido, algumas vezes não são, algumas vezes são seco, grosso é fino, também algumas camadas são finas. E também depende muito do terreno para as plantações de verduras lá. E também algumas vezes o terreno lá da minha casa tem muitas rochas, pedras e etc. Muito obrigada, crianças, pelas suas evidências. E para essa aula também, a professora gravou uma aula esses dias sobre o solo, trouxe todas as explicações, até sobre a cor do solo, tudo mais, né? E eu quero passar essa aula que foi do 4º agora para o 5º ano e quero que vocês prestem atenção nessa aula. Então, observe bem essa imagem. Essa imagem mostra um povo, né, que já aparentemente recentemente deixaram de ser nômades, né? Que os povos nômades, vamos lembrar um pouquinho de história agora, né? Os povos nômades são aqueles povos que não tinham uma residência fixa, né? Então eles ficavam de região para região, né? Colhiam as frutas, não é? Tinham também a sua moradia improvisada e de repente a necessidade humana foi que eles se tornassem sedentários, ou seja, fixassem uma residência. E aí começou o quê? As plantações, começaram a criação de gado, não é? Então ele começou a fixar essa residência e aproveitar mais o solo, a estudar o solo, né? Quando a gente fala de solo, nós temos que pensar em qual camada é o solo no nosso planeta Terra. Vocês sabem, né, que o planeta Terra ele é dividido por camadas, né? Vocês já devem ter estudado sobre isso em anos anteriores, né? E as camadas da Terra, nós temos ali a camada interna, que é o núcleo interno, depois nós temos o núcleo externo e nós temos o manto. E aonde que fica o solo? Não é? Fica na camada mais superficial, que é a crosta. Isso mesmo. Então, nas camadas da Terra, a crosta terrestre é a região onde fica o solo. E quando nós falamos em solo, o solo é uma rocha. Como assim, professora Dirce? Isso mesmo, o solo é uma rocha, né? Que ela foi sendo desfragmentada e virando um solo mais fino. Observem a outra imagem ali, né? Que nós temos aí nos pedaços de rocha, né? E várias colorações do solo. Mas essa aula, eu tô lembrando de uma aula que o ano passado eu fiz sobre o solo. Então agora nós vamos recapitular aquela aula de 2020 que eu gravei para o 4º e para o 5º ano, que fala sobre o solo. Prestem bastante atenção. Vamos lá! O solo é uma rocha,
Mas o que a gente pisa, como a gente enxerga ele, é o substrato terrestre, que é a camada superficial do solo onde pisamos e onde os vegetais se fixam, e é composto por minerais, matéria orgânica que nutre as plantas. Isso mesmo, é o substrato terrestre que ele vai segurar essa planta. Mas vamos um pouquinho mais além, né? Vamos junto acompanhando a aula. Próximo. Então aqui nós temos a imagem da formação do solo. Então agora a professora vem com um ditado popular para vocês. Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Nossa, um ditado popular na aula de Ciências da Natureza? O que tem a ver? Vocês já vão descobrir, tem uma explicação científica para ele. E isso está na formação do solo. Observem essa imagem. Nessa imagem, vocês têm a rocha, né? E ali embaixo, né? E ela está tendo o quê? O solo está tendo cores diferentes, não é? Até ter o solo como a gente vê para a plantação, com uma cor diferente. Então a gente percebeu que tem vários tipos de solo. Já que o solo é uma rocha, como que aconteceu essa formação do solo? Vamos lá? Então, a formação do solo. Então, nós temos uma rocha, né? E ela foi desfragmentando até formar a camada orgânica, né? A camada orgânica e a camada inorgânica, né? Então, o que vai ter nessas camadas? A camada orgânica é a camada onde vai ter os restos de animais, os restos de vegetais, né, que vão compor esse solo. E a camada inorgânica são os minerais. Toda essa formação de fragmentação da rocha, que ela vai se desfragmentando, ela tem uma palavra conhecida como intemperismo. E como que acontece esse intemperismo? Vamos lá? Nós temos 3 tipos de intemperismo. Nós temos o intemperismo químico, físico e biológico. No intemperismo químico, ele vai ter origem na chuva, que ao cair sobre as rochas, ele age quimicamente nos minerais, acontecendo uma fragmentação. Ou seja, já estão associando com o ditado lá. Muito bem, vai caindo a água e aos poucos vai desfragmentando essa rocha. Já no intemperismo físico, a temperatura dilata e comprime as rochas. É o frio e o calor que vai fazer esse trabalho. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fragmentação e vai aparecer fissuras das rochas pela dilatação e compressão da rocha. Então, dilatação e compressão dessa rocha, vai aparecer fissuras e ela vai se transformando em solo. E o último, que é o biológico, é a transformação da rocha a partir da ação de organismos, como bactérias, animais, plantas, decomposição de organismos, entre outros. Então, todos esses organismos, eles vão decompondo o solo para se tornar um solo fértil. Nossa, então vocês estudaram tantas coisas sobre o solo, alguns tipos de solo, não é? Como acontece também, né, os fatores físicos, químicos e biológicos na defragmentação do solo. E tinha uma palavra diferente sobre esses fenômenos, né, que acontece com o solo, né? E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Um exemplo do intemperismo em nossa cidade, né? Então vocês viram a explicação e vocês sabem um exemplo do intemperismo que nós temos na nossa cidade? Estão relacionando a um ponto turístico da cidade. Isso mesmo, né? Nós temos um ponto turístico que sofre com a ação do intemperismo, né? Qual ponto turístico é esse? A Taça de Vila Velha. Muito bem, né? Então nós temos essa ação, né? Física, química e biológica na Taça de Vila Velha. Então esse é um exemplo, né, do intemperismo na nossa cidade. E continuando a nossa aula, né, nós sabemos que vai ter a formação do solo, né, que o solo vai se desfragmentando. E nós vamos relembrar um pouquinho, né? Então, se ele vai desfragmentando, né, o solo que nós temos, né, que é próprio para o cultivo, né, ele pode ser aproveitado para a agricultura, né? Nós observamos ali a rocha, né, os arenitos de Ponta Grossa também, né? Também tem a sua região de solo, né? Também tem sua plantação, o seu entorno. E nós temos também a construção das cidades. E pensando em tudo isso, né? Nós vamos rever mais um pedacinho do episódio da aula de 2020 que a professora Dirce gravou. Então, prestem bastante atenção. Nós vamos ver um pouquinho dos tipos do solo. Então, agora a professora quer que vocês observem. Eu trouxe areia para vocês aqui observarem, argila e humus, tá?
Então aqui é areia, para vocês observarem. Então aqui, ó. Isso. Olha, observe a coloração da areia, os grãos dessa areia. Estão observando? Estão vendo que parece que tem pedrinhas? Isso, parece que tem pedrinhas, tá? A professora vai pegar aqui para vocês observarem a textura. Olha aqui a textura dessa areia. Viram? Agora a gente vai para a argila. Observem bem a argila. Olha a coloração. A professora, ó, eu acho que vocês... Aqui a argila, ela está um pouquinho mais assim seca, tá? Eu vou falar para vocês. Pode observar que ela tem uns grãos maiores. Observe a cor dela. Ela está um pouquinho seca devido à estiagem, à falta de chuvas, tá? Observe que tem alguns grãos. Também tem uma coloração em alguns momentos diferente. Isso mesmo. E agora o humus. Observem também a coloração aqui. Observe que tem outros materiais compondo esse humus. Isso. Estão observando? A coloração é mais escura, né? Enquanto a argila é vermelha, o humus já é preto, né? Na cor preta. Isso. Observaram, né? Muito bem. Então agora vamos ficar bem atentos para a explicação. Com certeza, com essas observações, vocês já estão imaginando a diferença deles. E vamos aqui ampliar os nossos conhecimentos. O solo da areia é o solo arenoso, né? No solo arenoso, ele apresenta a cor amarelada. Tem consistência granulosa, que são aquelas pedrinhas, como areia, e é permeável à água, o que o torna pobre em nutrientes e faz com que ele tenha pouca vegetação. Então, quando vocês observarem, por exemplo, assim, numa construção que tem areia na frente, vocês vão ver que não tem muita vegetação. Por quê? Porque ele é permeável, então a água ela passa um pouquinho mais rápido por ele e ele vai levar os nutrientes e não vai crescer a vegetação. O próximo solo que nós vimos foi o solo argiloso, né? Vocês observaram o solo argiloso. Então, no solo argiloso, ele é composto por grãos menores e mais úmidos, tem uma permeabilidade menor, ou seja, a água passa com mais dificuldade, retendo mais nutrientes. Então, no solo argiloso, a água vai passar um pouquinho mais devagar e ele vai reter mais nutrientes, não é? Ou seja, os nutrientes necessários para as plantas. Continuando, o solo umífero, né? Que é do humus ali. É rico em humus, pois é cheio de matéria orgânica. A terra é mais escura, sendo bom para a plantação. É arejado, permeável e fornece grande parte dos sais minerais necessários às plantas. Vocês viram ao observar quantos, né? Além da terra, tinha também restos do quê? Isso, restos de vegetais. Tinha um pouco de raízes, né? Que são da matéria orgânica. Então, esse é o humus. Então, nós temos esses 3 tipos de terra. Então, continuando a nossa aula, agora, para curiosidade de vocês. A professora deu 3 tipos de solo que a professora trouxe. O umífero, o arenoso e o argiloso. Vocês viram a diferença. E agora, observe ali. Solo massa-peia. Nossa, que tipo de solo é esse, professora? Esse é um solo que ele existe no nosso Brasil, principalmente ali no leste do Nordeste. É um solo muito fértil, excelente para a plantação. Por que nós temos um outro tipo de solo? Porque aqui a professora apresentou para vocês 3 tipos, mas em cada país tem diferentes tipos de solo dependendo do clima, da temperatura, das ações da natureza. Tudo isso vai interferir na composição do solo. Lembra lá do intemperismo? Também interfere nessa composição do solo, nessa transformação do solo e na fertilidade do solo também. Continuando a nossa aula, vocês também sabiam que, para se ter uma ideia, o processo de formação do solo ele é muito lento. São necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Pensem, é 1 centímetro de solo. Olha aqui,
400 anos. Por isso que nós temos que cuidar do nosso solo, né? O nosso solo, ele requer cuidados, porque solo fértil também está ficando cada vez mais escasso. Então, por isso que nós temos também que cuidar muito bem do solo. Continuando a nossa aula, materiais para experiência. Então, vamos lá para a nossa experiência. 2 fundos de garrafa PET, 2 filtros de café, 2 tipos de solo, água e jarra. Então, prestem atenção nos materiais, né? O que vocês irão fazer? Então, aqui a professora já trouxe, né, a experiência pré-montada. Eu peguei as garrafas PETs e cortei, né? Uma parte da garrafa PET, né, tornei ela um filtro e a outra, ela um coletor. E aqui dentro eu coloquei o solo arenoso, uma quantidade de solo arenoso num filtro de papel. Professora, mas eu não tenho filtro de papel em casa. Sem problema nenhum, pode ser feito, sempre pedindo a permissão para um adulto, com a ajuda de um adulto, um pedaço de tecido que vocês não utilizam mais para fazer um filtro, né? E podem ser feita assim essa experiência em casa. E o outro, eu trouxe o solo argiloso. Então agora, né, coloquei uma quantidade semelhante nesse recipiente também. Então, e agora a gente vai filtrar a água para perceber a permeabilidade da água. Então, vamos ver como que vai ser. Então, preste atenção. Opa. Observem aqui. No solo, olha aqui, o solo argiloso, ele ainda tem um pouco de água, né? E ela está vindo em conta-gotas agora. Então, ela começou a descer rápido e de repente ela foi em conta-gotas. Já o arenoso, ele foi rapidamente descendo essa água, não é? Então, esses 2 tipos de solo, o que a gente percebeu? Que no solo arenoso, ele não segura mesmo os nutrientes, como a gente colocou ali na aula para vocês, né? Como que vocês estudaram junto com a professora, né? Ela não foi permeável, ela passou assim bem rápido, levando seus nutrientes. Já um solo arenoso, e a mesma coisa vai ser um solo rico em humus, a água, ela não vai passar tão rápido. Então, ele vai segurar, ele vai reter os nutrientes que vai ser necessário para a planta, né? Então, quando a gente pensa para reter esses nutrientes que são necessários para a planta, nós pensamos sempre que o solo, ele está vinculado o quê? Muito bem à agricultura. Mas o ser humano também utiliza o solo para produzir objetos. Então, aqui a professora trouxe um exemplo para vocês. Um vaso, né, com planta. Então, nesse vasinho aqui, olha, vocês podem ver que ele é feito de barro, né? Então, também foi utilizado para fazer objetos e também para a construção civil. Aqui a professora trouxe uma telha de barro, né? Essa telha de barro, ela, claro que foi pintada, né, para vocês, mas é uma telha de barro e ela também foi feita a partir de um solo. E além da telha, ele também é utilizado para a criação de gado. Então, o homem usa o solo para várias coisas. Então, ele se beneficia bastante do solo. Por isso que nós sempre temos que cuidar do solo, porque o solo fértil está cada vez mais raro. Então, assim, nós observamos que nós precisamos cuidar muito bem do solo, né? Vocês já viram para que ele é utilizado? Para agricultura, isso mesmo, para construção de objetos, não é? E também é utilizado para pecuária, criação do gado, né? E observe aqui, nós temos a pecuária extensiva, que ocupa uma região maior, né, de solo, uma área maior de solo, e a pecuária intensiva, que o gado vai ficar mais confinado, né? Então, tratamentos são diferenciados também em relação aos cuidados com esse gado, né? Mas ele ocupa uma área menor. Então, tudo que nós vamos pensar em relação ao solo, nós temos que pensar, né, como que ele deve ser bem cuidado para a gente aproveitar bem o solo. E agora, né,
vocês também podem observar em relação à agricultura, não é? A agricultura também pode ocupar uma área grande do solo. E pensando para que a gente tenha um solo fértil, porque ele demora muito tempo, né, para ele o quê? Para ele ser formado, né? Um solo fértil 400 anos. É muito tempo e é 1 centímetro. Então é muito pouco. Então o que precisa ter cuidado também com a área de plantio. Então ali, né, nós temos o exemplo da agricultura, mas nós também temos o exemplo da mata ciliar, que é a preservação ao entorno dos rios, não é? Por quê? Porque assim nós vamos ter um solo muito mais fértil. Então preservar o meio ambiente possibilita um solo muito mais fértil. E pensando em relação dos tipos de solo que vocês aprenderam, né, nessa aula, a professora também trouxe mais 2 tipos de solo, o calcário e o humoso. O calcário ali vocês já estão observando que ele é um solo mais rochoso, então a raiz ali não vai crescer, então ele não vai estar o quê? Pronto e preparado para a agricultura. E nós temos o solo humoso. Então esses são 2 tipos de solo. O solo humoso já é pronto para a agricultura, né? As raízes ali de uma planta, elas vão se fixar melhor do que no solo de calcário. Então agora nós vamos para a bancada para observar um pouquinho esses tipos de solo e a professora vai explicar um pouquinho melhor sobre o solo calcário. Vamos lá? Então aqui, né, vocês vão observar os solos que nós observamos ali na telinha. Esse é o calcário, já um pouco mais desfragmentado, não está tão rochoso. E aqui o solo do humus, ó. Observem aqui o humus. E aqui o calcário, ele ainda é, né, como se fosse pedrinhas. E a parte interessante sobre o calcário, mesmo ele sendo um solo rochoso, eu plantar diretamente ali, quando ele está, né, bruto, não vai crescer a planta. Mas ele é utilizado aqui, ó, o pó do calcário, ele é utilizado, né, para a agricultura. Quando o solo, às vezes, por exemplo, o solo, né, ali eu tô vendo ele tá meio com acidez, né? Então eu vou colocar o calcário nesse solo para tirar essa acidez do solo, né, para planta crescer bonitinha. E ali ele vai complementar com cálcio e magnésio. Então veja como é importante, mesmo sendo um solo rochoso, quando ele vai ser desfragmentado, entrar por um processo, né, que ele se torna como se fosse um pó, né, um solo mais fino, ele vai ajudar na agricultura. E agora nós vamos voltar para os slides e vocês vão recapitular mais um pouquinho das aulas de 2020. Prestem bastante atenção. Vamos lá? Como vocês viram aqui, nessa plantinha, ela precisa de um solo fértil, um solo que tenha bastante nutrientes. E por isso nós temos que cuidar do solo, né? E para cuidar do solo, claro que existem várias técnicas agrícolas. Vamos conhecer algumas dessas técnicas agrícolas que as pessoas fazem para poder o quê? Plantar no seu terreno. Vamos lá? A primeira técnica é a aração do solo. A aração do solo é quando eles vão revirar esse solo, né? E para o quê? Para penetrar o oxigênio. Então nós temos a aração manual, que vocês conhecem, que a gente também não fica muito ligado, que às vezes é uma aração manual, que é quando alguém vai trabalhar na horta e usa enxada. E também tem a aração mecânica, que ela pode ser por um carro de boi ou também com o auxílio de um trator. A segunda técnica agrícola é a adubação do solo. O que acontece no processo de adubação? Vão ser colocados os nutrientes necessários para que aquele solo fique bem fértil, cheio de nutrientes e a planta venha crescer saudável. Nós temos a adubação orgânica, que é com os restos de vegetais, o resto de comida que vai para o solo. Nós temos a adubação do solo, que é na raiz, quando se coloca próxima à raiz. E nós temos a adubação do solo foliar, que é quando se joga o adubo sobre as folhas. Daí cai a chuva, daí quando a chuva cai, ela vai levando assim bem devagarzinho até o solo. A próxima técnica agrícola é a irrigação do solo. Por que irrigação do solo? Porque o solo ele necessita de uma quantidade de água adequada. E nós temos 2 tipos de irrigação. A irrigação por aspersão, então quando vai ter alguns mecanismos, né, que eles em certos momentos ele vai aspergir essa água em várias plantas, e a irrigação por gotejamento, ou seja, vai de pouquinho em pouquinho gotejando e irrigando o solo para que ele tenha a quantidade adequada de água,
Nesse processo de irrigação do solo, também, às vezes, o solo fica com muita água. Então, nós vamos ter outro processo, que é o processo de drenagem do solo. A drenagem, na agricultura, eles fazem um vão, né, ali para que venha correr aquela água em excesso para esse vão e ela vai seguir um caminho. Ou seja, vai retirar excesso de água por esse caminho. Nas nossas casas, nós também utilizamos a drenagem do solo, né? Só que às vezes a gente não percebe, né? Até com pequenas plantas que nós temos ornamentais, como as suculentas ou como esse cacto. Olha aqui, como que é feita a drenagem? Coloca-se água, quando tem muito em excesso, essa água, ela vai, vamos lá, sair por esses buraquinhos que estão embaixo, não é? Isso mesmo. Aqui a professora também teve o cuidado que quando a água vai escorrendo, nós temos que ter o seguinte cuidado, não deixar a água parada. Então, por isso que sempre tem que lembrar do quê? De colocar um pouco de areia ou terra para combater qual tipo de mosquito? Isso mesmo, o mosquito da dengue, para ele não se proliferar. Então, quando a gente faz a drenagem em uma planta, nós temos que cuidar para que não venha ocupar no excesso de água que fica no pratinho, não tenha excesso de água e que não venha surgir foco de mosquito da dengue. Vamos para a nossa experiência e eu quero que vocês prestem atenção nos materiais. Uma caixa grande, um saco plástico, uma garrafa PET, uma terra com grama, uma terra sem vegetação e o regador. Então aqui a professora trouxe a experiência para vocês já montadinho, tá? Mas o que a professora fez? Esse litro está simulando um rio, tá? Então foi cortado, tá? Foi cortado o litro, né? Para que ele simulasse um rio. E foi colocado em uma caixa, pode ser qualquer caixa de papelão. E foi feita uma frente para ele. Então foi feita essa medida primeiro. Depois que eu fiz essa medida, eu coloquei, né? Olha que vocês observaram, eu coloquei um saco plástico, porque é papel. Então, como eu vou acabar molhando essa experiência, então eu não quero que o papel fique molhado, né? E aqui eu também encapei por volta, mas vocês podem encapar só por dentro. Se eu não tenho um saco plástico, eu posso utilizar qualquer sacola. E de um lado, eu coloquei uma terra sem vegetação e do outro uma terra com vegetação, tá? Então agora eu quero que vocês prestem atenção no processo que vai acontecer. Como a professora não tinha um regador, eu improvisei um regador em casa. Então eu peguei um litro, coloquei fiz alguns furos nesse litro para improvisar um regador, para simular a chuva. Então agora vou colocar essa água aqui sobre a terra com vegetação. Observe, está chovendo aqui sobre a terra com vegetação. Olha o escoamento desse solo. Observe o escoamento desse solo. Muito pouco, ele vai ter um processo de erosão, mas muito devagar. E agora aqui, na parte que a água vai ter, olha o processo de erosão. Isso, viram? Então, imagine se isso aqui fosse um rio, mesmo de verdade. Então o solo ia vir todo para o leito do rio, para onde o rio corre. Então olha aqui a quantidade de terra que foi caindo. Isso, observaram? Então, aqui ocorreu um processo de erosão, tá? Então, o lado que não tem vegetação, ele é um lado que cai mais terra, solo, quer dizer, do que o lado que tem vegetação. E esse é o processo de erosão. O processo de erosão é um processo natural. Então, agora vocês observaram sobre a erosão, né? E a erosão é um efeito natural, né? E ela é causada por falta de nutrientes, né? Que vai ter no solo. Mas quando tem muita falta de nutriente e pouca vegetação, né? Esse processo de erosão recebe um outro nome que pode ser chamado de vossoroca ou bossoroca, né? Veja aqui nessa primeira área. É uma área, né? Que tem poucas habitações, mas ocorreu esse efeito de erosão, não é? É muito grandioso. E ali, olha o carrinho. Nossa, o carro
né? Ele passou a tempo. Veja como que abriu o solo. Isso tudo por falta de nutrientes. Por isso que nós temos que cuidar do solo, né? Para que ele tenha mais nutrientes. E pensando por que isso acontece nessas erosões? Isso acontece por causa da importância da vegetação. Observem as raízes dessa imagem. Então veja como que as raízes estão, né? Parece que elas estão segurando o solo. Aqui teve um corte nesse solo, né? Mas demonstra um pouquinho, né, como essas raízes estão segurando o solo, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos aqui para essa imagem. Então nessa imagem, né, as raízes das plantas, elas vão auxiliar para manter as partículas do solo, né? Pode ver assim, parece que são umas células, né? Elas estão entrelaçadas, elas estão unidas e elas dificultam o carregamento desse solo, né? Pela água e pelo vento. Então, ela tem essa dificuldade. Quando a gente tem uma vegetação, o que acontece? A água, ela vai cair sobre as folhas e ela não vai diretamente ao solo. Quando ela cai, né, sobre as folhas, ela vai como se ela fosse deslizando até o solo. E isso que reduz a erosão. Lembrando que a erosão é um efeito natural, mas a gente pode reduzir com a vegetação. Continuando um pouquinho a nossa aula, né? Nós temos aqui também alguns problemas que nós encontramos em relação, né, aos problemas do solo, né, do trato do solo. Então, nós temos problemas e algumas soluções. Ali, por exemplo, né, uma desocupação desregulada, né, que vai ocorrer a erosão, né, por causa da falta de vegetação. E do outro lado, quando tem políticas afirmativas, né, de habitações, né, que já vão pensar na questão ambiental e do solo. Nós temos o exemplo do lixo, né, que pode ser jogado em lixões, né? E depois nós temos o que? Né? O tratamento desse lixo, que é uma solução, que pode ser o que? Por aterros sanitários ou pela coleta seletiva. Em seguida temos outros problemas que agridem o solo, que é a queimada, né? Qual que é a solução para a queimada? Olha ali na nossa mão, né? Tá na nossa mão o reflorestamento. Né? Continuando, nós temos outros problemas que agridem o solo, como poluição, né? O esgoto nos rios, né? A água vai para o solo, né? O que tem também no solo, por exemplo, lá no lixão que tem o chorume, ele vai para a água. Veja como que as situações estão interligadas. A solução é o tratamento do esgoto. Embaixo nós temos dessa imagem, né? Produtos, recipientes e produtos químicos jogados no ambiente que polui o solo, denigra o solo, né? Então tem que ter políticas ali de cuidados com isso, né? Um designo correto desses resíduos químicos, né? A mesma coisa com agrotóxico, que não pode ser jogado as embalagens no rio, tem que seguir a ordem do fabricante, né? Devolver para conforme a orientação do fabricante, né? E também o agrotóxico jogado nas plantações, que também agride o solo e vai para o rio, né? Então nós precisamos do solo, da água, do ar, né? Veja como que tudo é importante. Nós precisamos ter o quê? Uma agricultura orgânica, né? Uma horta orgânica seria uma solução. E aí, crianças, aprenderam muita coisa sobre o solo? Que tal? Você viu o exemplo do intemperismo lá de Vila Velha? Gostei de ver. Achou interessante como o clima, o cuidado do solo, a diferença da porosidade do solo? Isso mesmo, até a questão dos nutrientes na cor do solo. Nossa, anotaram muitas evidências. E para verificar mesmo o que vocês aprenderam nessa aula, vamos para a nossa atividade. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Pinte apenas os quadrados que indicam a resposta correta sobre o tema solo. Apenas os quadrados que indicam a resposta correta. Vocês vão ler cada uma delas, né? E vão pintar apenas os quadrados que têm a resposta correta, conforme a aula que vocês aprenderam a coletar as evidências. Vamos lá?
crianças? Acertaram? Ah, estão nervosos para saber se sim. Mas vamos conferir então. Se não acertou, não tem problema, porque eu estou aqui para aprender. Vocês viram que a professora também erra lá no começo da aula no slide? Eu errei? Então não tem problema nenhum. Nós sempre temos tempo de consertar, não é? Não é consertar, né? São equívocos que acontecem, né? E nós temos tempo para aprender. E em ciência não existem respostas erradas. Existe apenas o quê? Respostas que ainda não foram descobertas. E agora nós vamos descobrir essas respostas, não é? Então aqui estão os quadrados que vocês deveriam pintar. O primeiro, o Sol é a camada superficial do planeta Terra, onde está localizada a crosta terrestre. Isso mesmo, não é? A camada mais fina aqui da nossa atmosfera. O segundo que era para vocês terem pintado é o intemperismo, é um processo físico, químico e biológico. Sim, né? Que é exercido por todas as forças da natureza. Ah, lembraram do ditado popular? Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura, né? A explicação do intemperismo clara no ditado popular. E a última, né? A cor do solo indica a quantidade de minerais e nutrientes. Sim, pela coloração do solo, por exemplo, o solo humoso, ele vai ter uma coloração mais escura. Ele tem o quê? Uma quantidade de nutrientes, né? Que pode servir para o quê? Para plantar, para a nossa horta. Muito bem. E por que as outras não estão corretas, né? Vamos ver? A erosão é um processo natural, contudo, para reduzir o impacto da erosão é necessário desmatar. Não é para desmatar, nós temos que cuidar da nossa natureza. Pois o que tem o processo de erosão, que é natural, ele demora muito tempo. Com o desmatamento, ele acelera. A outra, no Brasil, temos apenas um tipo de solo, o de massa B, né? Massa... Não. Né? Não é um único tipo de solo. Nós temos, né, no Brasil vários tipos de solo e pelo mundo, então, milhares que nós vamos estudando e vamos descobrindo. E a permeabilidade do solo é semelhante em todos os tipos de solo, né? Vocês viram que depende de muitas outras situações, né? A permeabilidade, por exemplo, da areia é diferente de um solo vermelho, né? Então, é isso que nós temos que comparar, os tipos do solo, além da permeabilidade, a porosidade desse solo. Então, veja quantas coisas que nós temos que estudar. E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. Quero agradecer a Nelise, ao Rafael, né, a professora Josiane e a professora Rosemara da Escola Zair, né, por terem enviado as hipóteses, que eles responderam qual que é. O solo apresenta diferenças, não é? Então, vamos para, né, o nosso objetivo, né? Será que o solo apresenta diferenças? Hoje a professora inverteu aqui um pouquinho, né? Porque nós tínhamos que chegar a esse objetivo, que era comparar diferentes amostras do solo do entorno da escola com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade e etc. Né? Então, comparando essas diferenças, nós vamos chegar, né, a esse objetivo, que nós vamos chegar à conclusão. Será que nós atingimos? Então, hoje eu inverti, porque vocês estão, né, já numa fase que tem que ver e verificar a sua conclusão. Então, a conclusão da aula, para ver se nós comparamos mesmo, é que o solo é importante para o ser humano, pois é fundamental para a produção de alimentos, criação de animais, sendo também utilizado para a construção civil e de objetos. A sua formação acontece mediante a degradação da rocha, ocasionando pelo processo de intemperismo. O solo se difere em relação à cor, à textura e à sua permeabilidade, e cada região apresenta tipos de solos diferentes, não é? Então, vocês viram que tem tipos de solo diferentes, que ele também serve para a criação de gado, para a construção civil. Então, se eu tenho tipos de solo, cada solo serve para uma coisa e para ser aproveitado pela sociedade de uma forma diferente também. A próxima, a formação do solo depende da temperatura, do clima, do local, da incidência de chuvas e de calor. Tudo isso é ação do intemperismo, né? O que interfere, como que interfere, né? O tempo, o clima, a temperatura, né? Essa mudança climática também interfere na qualidade do solo. E para preservar o solo, necessitamos de uma mudança de atitudes, com toda certeza. Reflorestamento, fazer casas, né? Pensando na questão do solo, da produção do solo no meio ambiente. Então, são essas mudanças de atitudes que nós precisamos saber. Porque quanto tempo que o solo leva para ter 1 centímetro de solo fértil? 400 anos.
é muito tempo, né? Então nós atingimos aquele nosso objetivo, não é? Comparando o solo, verificando toda a parte do solo, né? Para nós aprendermos um pouquinho mais sobre ele. E eu, agora nesse momento, me despeço de vocês. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula de Ciência e Natureza. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Lee. Isso mesmo. E hoje é dia de Clube da Matemática, isso mesmo. E qual é o desafio do nosso clube de hoje? Vamos ver aí na telinha com a professora? Hoje o nosso desafio vai fazer parte da história lá da Alice no País das Maravilhas. Vocês conhecem essa história? Ótimo! Quem não conhece pode pedir aí para a professora contar, para a mamãe, né? Ou pesquisar até na internet. É uma história bem legal. E lá na história da Alice tem um coelho. E esse coelho vive atrasado. Vive atrasado. E hoje eu trouxe um desafio aqui do coelho atrasado. Eu estou atrasado. Vamos ver o que o desafio nos diz para a gente resolver? Vamos lá? Então o coelho está atrasado para o encontro com a Alice. Olhe nos relógios a hora que ele saiu e a hora que ele chegou para o encontro, respectivamente. Ou seja, o primeiro relógio indica a hora que ele saiu, o segundo relógio indica a hora que ele chegou ao encontro. Se ele estava 15 minutos atrasado, então que horas seria o encontro se ele estivesse saído no horário certo? E aí, qual será esse horário? Lembre lá, o nosso desafio diz que ele estava atrasado, né? Ele estava atrasado significa que ele saiu depois do horário combinado. Então, para ele chegar lá no horário certo, ele teria que ter saído no horário certo também. Então agora nós vamos voltar aí no nosso desafio para responder. Vamos lá? Veja, se ele estava 15 minutos atrasado, qual seria o horário se ele tivesse chegado no horário certo? Então vocês vão ter aí 4 minutinhos para pensar nessa resposta, que eu já volto para a gente conferir. Vamos lá?
crianças, conseguiram visualizar o tempo do coelho e descobrir qual é o horário certo do encontro dos dois? Vamos ver aqui com a professora? Vamos lá. Então, o coelho tinha 2 relógios marcando ali um horário da saída e outro horário era da chegada. O horário da saída era 7h45, o horário da chegada era 8h20 nesses relógios. Só que se ele estava atrasado, o que significa ser atrasado? Isso quer dizer que você saiu depois do tempo que você tinha previsto para o encontro. Então, se ele estava 15 minutos atrasado, eu tenho que voltar no tempo, nos 2 relógios, em quantos minutos? Isso, muito bem! Eu tenho que voltar no tempo 15 minutos, porque foi o tempo que ele se atrasou. Então, olhe no primeiro relógio, 7h45. Se eu voltar 15 minutos, que horas seriam? Voltando com o ponteiro dos minutos. Lembram lá como é que a gente trabalha com relógio analógico, né? O ponteiro grande é o ponteiro que indica os minutos. Então, se ele está ali no 9, significa 45 minutos. Voltando 15 minutos, seriam que horas? Isso, 7h30, muito bem. E se ele tem que voltar 15 minutos no relógio da saída, da chegada, ele também tem que voltar 15 minutos. São 8h20. Voltando no relógio 15 minutos, seriam que horas? 8h05, muito bem. Então, olha ali o registro do nosso raciocínio. Viram que esse desafio a gente não resolve usando contas e nem nada desse tipo assim, que a gente tem que armar conta. A gente tem que apenas raciocinar e pensar. É uma interpretação do problema com uma resolução também pensada, né? Então veja como é que a gente registra o nosso raciocínio. Para saber o horário certo do encontro, era só descontar 15 minutos tanto do horário de saída como de chegada, para manter o tempo do intervalo que ele levou para chegar até Alice. Sendo assim, o encontro estava marcado para as 8h05. Então, visualizaram aí nessa nossa estratégia de resolução como é que a gente resolve um problema que às vezes a gente acha que vai conta e não precisa fazer conta? Se a gente tem a representação do relógio, a gente pode fazer mentalmente, né? Fazer ali um desconto dos 15 minutos mentalmente. E lembre, por que a gente tem que descontar os 15 minutos tanto num quanto no outro? Porque o intervalo de tempo que ele chegou até a Alice vai ser o mesmo, né? A gente só está dizendo que ele chegou atrasado. Se ele chegou atrasado, significa que eu tenho que voltar no tempo. Ah, professora, mas eu poderia ter voltado só no segundo relógio, o primeiro eu não precisaria. Muito bem, se você chegou a essa conclusão também tá certa. Se eu voltasse só no segundo relógio, ótimo, tranquilo, eu ia encontrar 8h05 do mesmo jeito. Agora, se eu tivesse perguntado que horas ele teria que ter saído, aí como que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que descontar do primeiro também. Mas o problema não pediu a hora da saída, só pediu a hora do encontro marcado, que era 8h05. Feito? Muito bem? Ótimo, parabéns! Continue se esforçando, porque se esforçando você vai longe, vai na sua aprendizagem, vai voar na sua aprendizagem. E a professora aqui tá aqui para ajudar você, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, meus amores. A nossa aula encerrou por hoje, mas a gente vai se ver lá na próxima. Um grande beijo e não esqueçam, acompanhe a professora lá nas redes sociais. Bye, bye!